Olá pessoal, na redação começando mais um programa. Dessa vez a gente recebe o professor de psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, Luciano Meira, que também é sócio fundador da Joy Street. E a gente está aqui, professor, para falar do alinhamento, né, da parceria entre educação e tecnologia, que é o que parece se afastou um pouquinho, né, professor? Olha, das tecnologias digitais, com certeza. Na verdade, historicamente, a escola, os sistemas de ensino, eles não têm sido muito ágeis, muito velozes na incorporação de tecnologias as mais diversas. O próprio livro, que é uma tecnologia e é fruto de uma tecnologia revolucionária para a humanidade, ele demorou a chegar na escola como um objeto de transformação dos processos de aprendizagem. E hoje, com as tecnologias digitais, os smartphones e tal, existe uma tentativa de fazer isso, mas muitas vezes uma tentativa que não tem resultados muito felizes, que resultam inclusive em proibições. Como a gente viu recentemente, inclusive, né, professor? A gente viu que agora em Pernambuco está proibido os alunos usarem celulares dentro da sala de aula. Em princípio, a medida foi relativamente bem aceita pela sociedade, porque a impressão inicial é: o celular está atrapalhando o rendimento do aluno dentro da sala de aula, mas na verdade você enxerga um pouquinho diferente, né? É porque isso é uma armadilha. Na verdade, proibir o celular na sala de aula é afastar o professor de um processo de decisão sobre o que fazer com o celular na sala de aula que tenha uma produção pedagógica associada. Então, ao invés de você passar leis que incentivem o Estado a promover uma formação inovadora dos professores e das escolas para absorver essa tecnologia, você simplesmente proíbe. Então o professor fica alijado desse processo. É como numa comparação, ao invés de ensinar o professor a escolher os melhores livros para a biblioteca, você proibisse as escolas de ter bibliotecas. Afinal de contas, é assim que a gente pode enxergar a tecnologia, como por exemplo o celular na mão do aluno. Ele pode ser de fato um grande motor da educação, né? Sim, hoje os alunos, os jovens em geral, eles evadiram a escola do ponto de vista intelectual. O engajamento, a motivação dos alunos para produzir significado do que acontece nas escolas, para conhecer de verdade, é muito baixo. E nós sabemos, todos nós sabemos o engajamento que os jovens têm com tecnologias digitais em geral, jogos digitais, por exemplo, que poderiam servir e se associar à pedagogia como instrumentos de engajamento, de imersão em ambientes de aprendizagem. E quando você constrói proibições dessa natureza, só faz afastar a escola ainda mais de um arranjo social que seja mais acolhedor do ponto de vista da criação desses ambientes de aprendizagem, que por sinal os jovens fazem o tempo inteiro em todo lugar, menos na escola. E você me contava, professor, inclusive, que é óbvio que existe sede de conhecimento por parte do jovem, né? Você até dava exemplo de que no ensino público as matrículas estão sempre 100%, né? Nós já temos adesão universal no ensino público, mas com a qualidade pífia, a qualidade abaixo do sofrível. E na minha opinião, isso se dá por muitos motivos, mas um deles é que a escola não busca as melhores associações com o próprio jovem, com o aluno e com o professor. Você construir uma relação aluno, professor e conhecimento não é algo simples, mas eu acho que a gente muitas vezes está indo nas direções erradas, com um sistema de proibições e obstáculos que não facilita, não favorece uma construção colaborativa de conhecimento. O que a escola deveria estar fazendo, na minha opinião, é prover esses espaços de construção colaborativa. Veja, o ensino de fatos de todos os conteúdos do currículo, para você ter uma ideia, só no estado de Pernambuco, o ensino médio tem um currículo composto por 1.500 diferentes tópicos de ensino. Não há jovem, não há ser humano no planeta que pode aprender 1.500 diferentes tópicos inteiros, com diferentes temas dentro desses tópicos, em 3 anos apenas. Então, o que a escola deveria estar fazendo é incentivar a construção de um método de imersão produtiva em ambientes de aprendizagem. E aí os meninos e as meninas vão aprender um conjunto dessas coisas, mas principalmente vão aprender os métodos de construção do conhecimento. Isso a escola não tem feito.
Professor, um conceito que tem ganho popularidade também é o conceito da gamificação. Como é que a gente podia explicar? Gamificação é a atividade de você tomar elementos e arquiteturas do mundo dos videogames e organizar com esses elementos algum ambiente que não é um game mesmo, como por exemplo a própria escola, ou ambientes corporativos, enfim. Eu costumo até dizer que, na verdade, a escola um pouco tentou uma gamificação, mas é uma gamificação muito burra, porque é uma gamificação que já atribui pontos, já ranqueia, que são as notas, já ranqueia os melhores dos piores, mas essa é uma gamificação muito superficial. As pessoas pensam geralmente que gamificar é só atribuir pontos e ranquear, quer dizer, colocar numa ordem de desempenho. E não é. A gamificação, por exemplo, é você trazer um ambiente imersivo através de uma narrativa. A escola não tem narrativa nenhuma, as crianças não se envolvem como se fosse numa história, numa aventura, onde elas têm desafios e missões para realizar. Então elas são pouco desafiadas ou os desafios são tão excessivamente altos que elas não conseguem nunca vencer. Então a escola tem uma gamificação muito burra, eu estou brincando até, não é nem uma gamificação, mas é uma gamificação muito limitada. Então, se nós pudéssemos, na verdade, envolver o ambiente da escola num sistema realmente gamificado de aventura, de uma aventura pela aprendizagem, de missões, de desafios equilibrados, balanceados no nível de cada aluno, isso seria maravilhoso, isso seria como num videogame. Como é que a gente poderia fazer? Você já consegue vislumbrar alguma coisa, atividades? De que forma a gente poderia, de fato, trazer essa questão da gamificação para dentro das nossas escolas, para dentro da realidade do ensino aqui em Pernambuco? Olha, existem alguns exemplos. Tem, por exemplo, um sistema de escolas nos Estados Unidos chamado Quest to Learn, que eles usam em todo o seu currículo a ideia de gamificação. Então, só um exemplo que eu vi pessoalmente lá, eles ensinam em muitas aulas de espanhol, isso é nos Estados Unidos, então eles estão na aula de segunda língua, que lá é o espanhol, eles usam o FIFA Soccer no modo espanhol. Então todas as escolhas dos alunos, dos times, o que eles vão escolher, que jogador eles preferem, etc., as competências dos jogadores, é tudo feito em espanhol. Então os meninos têm que pesquisar na internet qual é a melhor forma, aí eles usam Google Translator, etc. Então eles usam ferramentas digitais e games que estão à disposição o tempo inteiro, numa organização enorme, para jogar e ao mesmo tempo aprender espanhol. E a gente sabe que, não por acaso, videogames tem sido um dos principais instrumentos de aprendizagem de segundas línguas, aqui no Brasil inclusive. Vi de muitas jovens hoje que sabem inglês porque fazem uma imersão enorme no mundo dos games. E a gente, aqui em Pernambuco mesmo, aqui no Porto Digital, na Joy Street, a gente criou uma Olimpíada de Jogos Digitais e Educação, que é um conjunto de torneios que a gente oferece para as escolas públicas, em que os jovens usam esses processos de gamificação para estudar para as competências e habilidades da matriz do Enem. Bom, pessoal, esse foi o professor Luciano Meira. Como vocês puderam ver, esse assunto aqui poderia render muitas e muitas horas, a gente falando sobre a educação, sobre as maneiras como a gente poderia melhorar, né, a educação no Brasil. Professor Luciano, muito obrigado pela presença. Espero que a gente possa repetir aqui essa conversa em outros momentos. Por favor, o prazer é meu.